Está no ar. Gente que fala. Gente que fala. Tem texto e direção geral do jornalista Fausto Camunha. Gente que fala. Reúne de segunda a sexta-feira formadores de opinião para discutir as principais notícias do dia. Gente que fala. Tem o selo de qualidade APCOM. Olá, boa tarde. O programa Gente que Fala está começando. Estamos ao vivo pela AltV, a TV da internet, e também pelas redes sociais, Instagram, Facebook, nosso canal no YouTube, tudo à disposição, tudo no ar para você acompanhar a nossa jornada de hoje, até a 13h. Curta, comente, compartilhe a nossa transmissão, participe também pelo WhatsApp. O WhatsApp está aberto aqui para as perguntas suas aqui ao nosso entrevistado de hoje. 973350038 é o número. Mais uma vez, 973350038. Eu sou Mauro Friesman, meio-dia em ponto. É sexta-feira, você sabe, o nosso espaço é sempre aqui dedicado neste dia para os assuntos da segurança pública no estado de São Paulo, na parceria que a gente tem com a FERMESP, a Federação das Entidades Representativas dos Militares do Estado de São Paulo. A gente vai receber para a nossa conversa de hoje, para o nosso bate-papo, o Coronel Silvério Leme Filho. Ele é vice-presidente da União das Associações Policiais de Assistência à Saúde, a sigla é UNIAPAS. O Coronel Silvério está em Sorocaba, interior de São Paulo, para essa conversa com a gente. Tudo bem, Coronel? Boa tarde, seja bem-vindo. Boa tarde, Mauro. Boa tarde aos seus ouvintes. Um prazer muito grande estar aqui conversando com vocês, inclusive sobre um assunto extremamente caro para todos nós, policiais militares, que é a nossa saúde. Então, esperamos fazer um bom programa e responder as perguntas dos seus ouvintes e que tudo corra bem. Sim, é um tema extremamente caro para todos, é o nosso bem mais precioso, a saúde. Vamos falar especificamente sobre a saúde dos policiais militares do estado de São Paulo. Olha, a União das Associações Policiais de Assistência à Saúde, a UNIAPAS, está prestes a completar 7 anos de existência e o objetivo da UNIAPAS é atuar como representante institucional das associações policiais de assistência à saúde, que tenham por atividade principal a operação de planos privados de assistência à saúde. Coronel Silvério, vamos voltar um pouco no tempo, a gente sempre pega pela história, né? Como é que surge a UNIAPAS, como é que vem essa necessidade de criação dessa união das associações policiais de assistência à saúde? É muito importante a sua pergunta, Mauro. Vamos voltar um pouquinho lá para os anos de 93. Né? A Cruz Azul do estado de São Paulo, ela é responsável por atender os familiares dos policiais militares, tanto na capital como no interior. E naquela época passava uma dificuldade muito grande de levar essa saúde para todo o interior. O interior era vasto, né, grande, e o convênio que a Cruz Azul tinha com determinados profissionais estavam sendo encerrados. Então, o interior estava sem aquela assistência à saúde devida aos nossos familiares. Né? E os policiais também tinham essa dificuldade. Você imagine que um policial militar, para ser atendido, teria que sair de Ribeirão Preto e ir até São Paulo, no hospital militar, para ser atendido. Então, a própria polícia militar, é bom que se fala isso, né? O comando da polícia militar, sensível a essa situação, levou para o interior a ideia de se criar associações policiais militares para assistência à saúde do policial militar e de seus familiares. Então, vejam, essas associações teve origem no seio da polícia militar. E aí, levou a ideia para o interior, os comandantes da época abraçaram e começou-se a criar inúmeras APAs, né, Associação Policial de Assistência à Saúde, no interior, inclusive com a origem dentro dos quartéis. Olha que engraçado, né? Então, começou-se a criar em Ribeirão Preto, Bauru, Marília, Sorocaba. Então, se criou 34 associações policiais militares de assistência à saúde. Tá? Então, funcionou como plano de saúde. E tinha uma grande parceria com a Polícia Militar, Mauro.
para que se criasse isso, a Cruz Azul repassava parte do dinheiro que arrecadava com a verba dos policiais militares junto à Caixa Beneficente. Então, tinha aqui um plano de saúde, o policial pagava uma parte, né, do plano de saúde, a mensalidade, e uma parte vinha da Cruz Azul. Então, foi essa a ideia que a corporação trouxe para o interior. E aí, claro, o interior também carente desse atendimento, reuniu-se policiais militares, oficiais, praças, e começaram a fundar, nos anos de 93 e 94, as associações policiais militares. Bom, todo um trabalho, então, que começou na década de 1990. Hoje, como o senhor destacou, são 34 APAs, Associações Policiais de Assistência à Saúde, mas é um número que pode crescer. Isso pode, até porque temos um estado muito grande, né? 645 municípios, e, pelo que eu entendi, quanto mais associações nesta modalidade existirem, melhor para o gerenciamento da saúde do policial militar no estado. É isso? Eu acho que não caminha bem para esse lado, Não. Porque cada APAS ela corresponde a vários municípios. Então, por exemplo, Sorocaba, ela abrange 20 municípios. Tem Botucatu, que abrange mais vários municípios. Então, praticamente o interior, né, e a Baixada Santista e a região metropolitana de São Paulo já possui um número equacionado de APAS. Tanto é que, nos últimos anos, não surgiu mais nenhuma. Entendeu? Sim, então elas dão conta dos 645 municípios. Praticamente sim. Porque, veja, o que precisa falar é que é um ônus a mais para o policial militar do interior. O da capital não tem isso. Por isso que é bom, como estamos falando aqui, em associações que estão no interior, talvez o policial da capital não conheça a existência da APAS. Porque na capital, ou ele vai ser atendido no hospital militar, ele como policial militar, ou a esposa dele e os filhos são atendidos no hospital da Cruz Azul. No interior não tem como. Imagine um policial militar de Ribeirão Preto, de Marília, Araçatuba, a esposa grávida fazendo um pré-natal em São Paulo. Entendeu? Então, essas APAs praticamente abrangem quase todo o interior. Sim, a necessidade surge justamente porque o atendimento era na capital pela Cruz Azul e no interior não existia. Então, nasce, como o senhor destacou, dentro da própria instituição da Polícia Militar, a ideia da APAS, e hoje existe a Uniapas, que congrega todas essas associações. Isso, lá em 2015, os presidentes de cada APA se reuniram e entenderam a necessidade de criar um órgão acima que congregasse essas APAs e pudesse também lutar pelos direitos dela. Né? Inclusive, hoje estamos passando por um grave problema que a própria instituição, a Cruz Azul, deixou de repassar aquela verba. Veja, então, a partir acho que de julho deste ano, aquela verba que foi desde 93, desde a criação, né, que foi o mote para se constituir as APAs, eles deixaram de repassar a todas as APAs. Então, foi um corte traumático que não se esperava, né? Estamos ainda discutindo com o subcomando da Polícia Militar uma forma de ajustar isso, mas o fato é que, acho que desde junho, esse repasse, essa transferência, que o dinheiro pertence ao policial militar, é isso que é bom que se fale, né? Explicar um pouquinho como é que funciona o sistema de saúde da Polícia Militar. O policial militar é descontado do elite dele, 2%, e vai para a Caixa Beneficente, é uma estatal. E esse 2%, essa estatal CBPM, assim, ela tem um termo de cooperação, colaboração com a Cruz Azul para atender os associados. Então, o policial militar ele paga do bolso dele, o dinheiro é 2% para os policiais militares ativos e inativos e 1% para pensionista. Então, esse dinheiro vai para lá. Mas esse dinheiro depois é remetido para a Cruz Azul. E a Cruz Azul nos remetia parte desse dinheiro do policial militar de cada APAS para ser utilizado justamente para
abater as despesas com a esposa dele, que hoje não existe mais. Então, na verdade, dentro do nosso sistema de saúde, o policial militar, ele paga para que a esposa dele e os filhos tenham assistência, tanto na capital como no interior. Não existe assistência do Estado para o dependente do policial militar. Agora, esse valor que é descontado no contra-cheque do policial, de 2%, vai para a Cruz Azul e a Cruz Azul repassa para a APAS, ou, no caso do interior, esse desconto já vai diretamente para a APAS, porque não faria muito sentido ir para a Cruz Azul, que é a organização aqui da capital, e que não presta esse serviço no interior. O serviço é prestado pelas APAS, né? Seria bom se fosse assim, viu, Mauro? Mas tem uma parte jurídica e tem uma lei, né, uma lei estadual, acho que é 452, que determina que a arrecadação, né, esse dinheiro que o policial que é retirado compulsoriamente, essa é outra briga, depois a gente pode conversar um pouquinho mais para frente, compulsoriamente do policial militar, ele já vai para essa estatal. E, ao ir para essa estatal CBPM, transforma-se em controle público do dinheiro, né? Correto. Né? Então, não vem direto para as APAs. Seria bom, né? Você está dando uma ideia, seria bom que viesse, sim, mas vai para a CBPM, a CBB transfere para a Cruz Azul. Nós temos um convênio, que esse convênio vigorou por quase 26, 27 anos. Eles transferiam, inclusive, parte do que arrecadavam com os nossos associados, não era o total, sendo que, desde o início da criação, esperava que repassasse o todo, mas eles ficavam com uma parte. Agora eles ficam com tudo. Entendeu? E não dão assistência. O senhor diz que a ideia é importante, quer dizer, mas, claro, isso aí depende de questões jurídicas, depende aí de alguns entendimentos, algumas regulamentações para que isso ocorra, né? Porque é um processo completamente diferente do que ocorre hoje. Sim, a gente tem ainda uma documentação que está tramitando no Comando Geral da Polícia Militar, participei lá de algumas reuniões, e está se aguardando lá uma avaliação da parte jurídica, né? Porque o que eles comentaram é que podia haver algum contratempo ou algum impedimento desse repasse ser enviado às APAs. Mas a gente vai aguardar, mas isso, claro, que causou uma instabilidade muito grande, né? Porque as nossas APAs e aqueles amigos que estão nos ouvindo, primeiro, o diretor não tem qualquer remuneração, entendeu? São entidades, são associações sem fins lucrativos. Então, é bom que se fale. Então, quando o presidente vai para a APAS, quando há reunião, ele vai com seus meios próprios, né? Não tem carro, não tem salário, né? Todas as APAs, benemerência, né? Os diretores estão lá porque gostam de ajudar a família policial militar. Então, isso é importante. Esse é o espírito principal das APAs, né? É você estar lá sabendo que você está ajudando um policial que, se fosse pagar o que uma Unimed, o que um outro plano exige, ele não conseguiria pagar, irmão. Então, todo esse esforço dessas 34 APAs é para atender o policial militar e seus familiares e até seus parentes. A lei permite que até 4º grau. Então, cada APAS se ajusta. Mas eu queria só me alongar um pouquinho, que às vezes esquece de ver que essas associações, elas cuidam da saúde do policial militar. Então, eles estão contribuindo com a própria corporação. Você imagina se um policial é baleado numa região longínqua, e já aconteceu em Sorocaba, que o que tinha plano de saúde, nós abraçamos. Foi feito cirurgia, hospital particular. Quem não teve, foi para o SUS. Simples assim. Não que o SUS seja ruim, nada disso, mas permaneceu lá. E o outro foi feito cirurgia, apartamento, com todo o direito que ele teve. Então, para nós do interior, ter essa saúde, essa entidade, eu falo que é mais amigos que se reuniram para cuidar da saúde dos nossos policiais militares. Vou te dar um exemplo. Hoje mesmo a gente recebe aqui o censo de Sorocaba, que são os
associados internados. Estava olhando hoje, faleceu um policial militar já aposentado, já longa data, que trabalhou comigo, quando eu era tenente. Então, veja, a associação aqui ela é quase que familiar. Você conhece aquele que vem te visitar. Então, ao retirar isso de nós, a Cruz Azul, penalizou demais o policial militar, que já estava pagando o plano com muita dificuldade. Então, é preciso que eles tenham esse olhar, né, que a gente está tendo aqui. E, ao vir menos recursos, você é obrigado a aumentar a mensalidade, né? Você tem que recompor o caixa, porque a saúde é extremamente cara no nosso país. Sim. Coronel Silvério, bom, para o perfeito entendimento aqui da nossa audiência, fica claro que o policial militar ele não tem um plano de saúde, porque o Estado não fornece esse tipo de serviço, então as APAs surgem justamente para o preenchimento da lacuna, nasce, como o senhor destacou, no seio da Polícia Militar, dentro da instituição, e a Uniapas é a união dessas associações todas, que tem como atividade principal operar planos de assistência à saúde. O Trocando em Miúdos é isso, elas operam planos de assistência à saúde. Sim, nós concorremos no mercado com qualquer outra operadora. Só que com essas diferenças que eu falei para você. Lá o associado sabe quem é o presidente, ele vai lá, conversa com o presidente, né? Ele tem um problema de cirurgia com a esposa, eu conheço os associados, né? Então, essa relação, né, é muito importante. E também, ao fato de nós sermos voluntários e uma entidade que não tem fins lucrativos, a gente consegue reduzir as despesas e ter mensalidades menores. Isso é o objetivo nosso, porque se a gente nós estamos no mercado de plano de saúde. Se o nosso produto for ruim e for caro, nós não vamos ter associados. Então, o associado, ele também é dono do plano. Então, é algo, eu diria que sui generis, né? É voltado para policial militar, que a gente já sabe que tem um salário reduzido, né? Tem uma carga difícil de trabalho, e por trabalhar, às vezes, no relento, à noite, horários alternados, isso acarreta muitos problemas de saúde. Então, a APAS no interior tem esse objetivo. Então, a gente tem aqui policiais com doenças extremamente raras, filhos, esposas, e a gente fica feliz de poder ajudá-lo, de poder ter um plano com um valor justo, correto, para que ele possa atender a sua família. Quantos policiais em todo o interior de São Paulo acabam sendo beneficiados por essa estrutura? As APAS têm em torno aproximadamente de 80 mil associados. Nem todos são sócios porque não tem dinheiro para bancar. Ou, às vezes, a esposa trabalha e ele se anexa ao plano da esposa. É bem por aí, é bem a verdade, né? Sim. Bem por aí, não se pode ir contra. Então, policiais militares, nós temos em torno de 30 mil associados, mais ou menos, policiais militares. Claro, aí se conta a esposa, os filhos, e pode também, né, a Agência Nacional de Saúde Suplementar permite que esse tipo de plano possa ingressar até parente de 4º grau. Então, no caso, a minha mãe é sócia, eu tenho irmãos que são sócios, são associados, APAS, né? Cada um tem a sua classificação, né? E pode escolher o plano que for adequado. Tem plano tanto apartamento como plano enfermaria. Então, funciona igual qualquer plano e também se cobra de acordo com a faixa etária, né? Sim. Qual o custo mínimo, qual é o custo máximo, conforme o plano e conforme a faixa etária daquele que está associado ao plano? Olha, é um pouco difícil falar, né? Mas porque a ANS, qualquer outro plano, trabalha com faixa etária. Claro que as faixas etárias menores, filhos de 1 ano, 2 anos, o valor é menor. Às vezes é 89, 120. São faixas que a própria agência determina. Então, hoje, se não me engano, são 10 faixas. Conforme você vai mudando de faixa, você vai tendo aumento. Mas, claro, que o plano
Então, nós temos planos aqui, às vezes, começa ali com R$ 120, e se você quiser apartamento acima de 60 anos, vai pagar R$ 1.200, R$ 1.250. Veja que, como eu falo, a saúde ela é cara. Infelizmente, hoje, os remédios, uma internação, nós tivemos o problema do Covid, o ano passado, principalmente, muitos policiais e seus familiares foram internados e alguns até faleceram. Você imagine ficar 30, 40, 50 dias numa UTI. E tivemos que pagar, né? Mas tivemos que dar assistência ao primeiro. Então, os presidentes da APAS, temos oficiais, temos coronéis, temos sargentos, subtenentes. O espírito é atender bem a família policial militar e com o menos custo possível. Mas necessita, sim, de ter um certo recurso, porque a própria agência nacional tem algumas regulações. Você é obrigado a ter dinheiro lá que fica suspenso no INSS, você tem que depositar, é um plano comum, né? Mas, com essa visão de atender a família do policial militar do interior, lá da Baixada Santista, e a região metropolitana do estado de São Paulo. Então, vejo que o interior tem esse custo a mais que o policial de São Paulo não tem e, às vezes, até desconhece. Sim. Agora, é comum o policial militar, às vezes, temporariamente, ser deslocado de cidade, ser deslocado de região para fazer um determinado tipo de trabalho por algum evento, alguma coisa ali sazonal que ocorra, né? Então, vamos supor que um policial do interior venha para a capital para uma situação como essa, para dar algum tipo de cobertura, e aqui necessite de atendimento médico por alguma razão, né? Ele vai ser atendido pela Cruz Azul porque ele está na capital, ou não, ele só vai poder ser atendido pela APAS no município de origem dele? São situações diversas. A sua pergunta é boa. Cada APAS, na verdade, ela tem a sua área de abrangência. Então, em tese, né, a lei obriga a atender na área de abrangência. Certo? Então, e os planos eles se tornam mais caros conforme a área de abrangência for se tornando maior. Maior. Você vai comprar um plano aí em São Paulo, se for só a capital, é um valor. Se quer todo o estado de São Paulo, é outro valor. Você quer em âmbito nacional, é outro valor. Então, cada APAS determina de um jeito. Agora, tem algumas APAS que realmente mandam mais gente para a capital. Então, nós tínhamos antes um convênio com o Hospital da Cruz Azul, que estava dentro daquele verba que nos repassaram, que foi cancelado ultimamente. Então, o policial, se ele ainda contribuir para a Caixa Beneficente, né, depois vou falar sobre isso, ele pode ser atendido no Hospital da Polícia Militar e a esposa dele pode ser atendida lá na Cruz Azul. Certo? E algumas APAs ainda estão contratando também o Hospital da Cruz Azul para que o policial militar e sua esposa possam ser atendidos lá. Então, é muito relativo, cada APAS é livre para decidir, né, dessa forma. O que a gente quer dizer é que a responsabilidade de qualquer plano é atender dentro da área de abrangência. Agora, no caso de uma hospitalização, de uma internação, aí o policial vai procurar o hospital ali daquele município que está associado ao plano de saúde. Aí, em relação a esse ponto, não tem grandes problemas. Não precisaria vir até a capital por conta do Hospital da Polícia Militar, não, né? Não. Então, quando o policial militar se associa ao plano APAS, exemplo, associa ao plano APAS de Marília. Tá, Marília tem vários municípios que compõem aquela região, certo? E lá o presidente fez contrato com vários hospitais. Às vezes tem 3, 4 hospitais em várias cidades. Ele pode utilizar qualquer hospital que tenha convênio com aquele plano. Entendeu? Então, é justamente isso. Ele não precisa sair de São Paulo para ser atendido no HN. A esposa dele, ao se associar à APAS, ele tem esse atendimento na sua cidade. Então, isso sim foi um ganho muito grande, né, com a criação das APAS. A saúde a prestação do serviço de saúde ela é cara, a prestação,
tecnologia é cara, enfim, os recursos humanos disponíveis também, enfim, tudo isso acaba pesando no bolso de qualquer brasileiro, pesa bastante no bolso do policial militar. A gente sabe, a gente sempre discute aqui a questão salarial dos policiais militares. Qual é a possibilidade de... eu falei no início da nossa conversa aqui sobre um eventual aumento, né, no número de APAs, o que não é o caso aí na sua avaliação, né? Mas esse aumento não permitiria, talvez, uma diminuição para o policial militar em termos do desembolso que ele precisaria para pagar o plano de saúde? Na verdade, é o contrário. Quanto mais associado você tem, você consegue negociar mais com os hospitais, com as clínicas, com os laboratórios, né? Então, se você tivesse, talvez, uma única APAS em todo o interior, talvez a negociação fosse melhor, né? Você consegue falar, olha, em vez de ter 10 mil associados, 8 mil associados, eu tenho 80 mil associados. Então, você consegue fazer uma negociação diferenciada, né? Essa que é a realidade. Mas você tocou numa questão aí muito importante. Então, a gente entende que a saúde, né, tem algumas situações que prejudicam o desenvolvimento da atividade das APAs. Primeiro, realmente, é o salário, né, o vencimento do nosso policial militar, que não acompanha, né, os aumentos na área da saúde. Essa é a realidade, né? Primeiro, a gente fala que a inflação na área da saúde é maior do que a inflação do nosso IPCA comum aqui, né? Sim, sim. E é muito maior do que o aumento do nosso policial militar. Então, as APAs ela consegue reduzir um pouco essa diferença. Então, mas a gente gostaria que, na verdade, primeiro o policial tivesse um vencimento digno. A gente espera que o novo governador, né, consiga apresentar alguma proposta que se chegue a isso. Outro assunto importante dentro dessa área que você falou é o repasse, né? O retorno do repasse do dinheiro que é captado pela CBPM, transferido pela Cruz Azul, dos policiais militares que são associados às APAs. Então, a gente ainda briga por isso. E o terceiro item importante é uma sugestão aí da Uniapas, né? Que o nosso presidente não pôde vir, o coronel Alexandre Toaldo, ele é diretor logístico da Polícia Militar, então estou aqui em nome dele, tinha esquecido de falar isso, me perdoe, já está sendo levado para o futuro governador, instituir um auxílio saúde para os policiais militares. Então, seria algo importante, né, para todos os policiais militares. Nós já temos essa iniciativa no Judiciário, os funcionários disciplinares já têm, no Ministério Público também já existe, em algumas polícias também estão se instituindo o auxílio saúde, para que ele realmente receba um valor do Estado para poder contratar um plano de saúde. Veja que eu falei no início, quem paga a saúde dos filhos e esposas dos policiais militares somos nós mesmos, não é o Estado. Então, é bom que você tenha muito bem em mente isso. Então, o dinheiro que vai para a CBPM é uma contribuição dos policiais militares, não é do governo do Estado de São Paulo. Quais são as possibilidades, Coronel Silvério, das associações de policiais de assistência à saúde terem também associados não policiais, para aumentar essa carteira, naquele sentido que o senhor havia falado, que quanto mais gente, né, o custo da sinistralidade fica menor, né, porque você tem uma carteira maior. É possível que as associações tenham outros associados que não sejam policiais? Isso é permitido? Sim, é permitido. Como eu falei, cada APAS ela é independente, tá? Mas a Agência Nacional de Saúde Suplementar permite que as associações iguais às nossas, no nosso caso, tenha membros natos, que são os policiais militares e pensionistas, e permite-se associados até 4º grau. Então, o neto pode, a mãe,
do policial militar, a irmã, então, o tio. Então, existe. Sim, mas é que eles são Agora, familiares fora desse de grupo, não policiais. pode mais. Fora desse grupo, não pode. Então, porque eles são parentes de policiais militares. Então, o policial militar é o titular. Agora, pode ser um titular não policial, essa Sim. possibilidade? Então, por exemplo, nesse plano, a gente chama assim de assemelhado, é permitido. Quem vai ser o titular não é o policial militar, é o parente dele, ele que assina um contrato independente. Ele só tem que ter um vínculo para entrar no plano. Entendeu? Tendo, no seu caso, se tiver um parente, um tio que é policial militar, você poderia ficar sócio, se associar a qualquer APAS. Então, cada APAS tem APAS que fala, não, só quero atender o policial militar e o seu dependente, esposas e filhos. Então, a lei dá essa liberdade. Então, pode-se ir, né, atender o policial militar e seus dependentes ou ir até o 4º grau. Então, depende do estatuto de cada entidade. Então, são livres, cada APAS é soberana, independente, tem um presidente, tem conselho fiscal e tem os seus estatutos para decidir essas questões. Mas a lei permite, sim. Mas não permite civis, vamos dar uma palavra aqui, não permite que alguém que não tenha nenhum vínculo com aquele membro nato, com o policial militar, Correto. se associe. Isso é proibido por lei. Entendeu? Então, a gente não pode aumentar. 12:30, você está no programa Gente que Fala, edição de sexta-feira, nesse espaço por aqui, sempre aquela nossa parceria com a FEMESP, a Federação das Entidades Representativas dos Militares do Estado de São Paulo. Hoje a nossa conversa com o Coronel Silvério Leme Filho, ele é vice-presidente da Uniapas, a União das Associações Policiais de Assistência à Saúde, e a gente está conhecendo todo o trabalho desenvolvido pela Uniapas nessa congregação das associações de policiais de assistência à saúde. A gente vai para o intervalo, a gente volta rapidinho, 1 minutinho só, e na sequência aqui a nossa conversa com o Coronel Leme. Até já. Toda ação estratégica de sucesso tem um componente fundamental, um instituto de pesquisas ético, rápido e preciso. Afinal, é ele que vai fornecer informação confiável, sem achismos e palpites. E isso, numa época de mudanças rápidas e repentinas, é fator crítico de sucesso. A Orbis é um instituto de pesquisas que une precisão e confiabilidade estatística com a mais alta tecnologia de pesquisas do mercado. Tem inteligência artificial, robótica, big data, entre outros recursos, para que você tenha uma informação correta, confiável, com o menor custo e no menor tempo possível. Na sua próxima ação, seja ela corporativa ou política, comece pela Orbis, porque com a informação correta você vai mais longe, mais rápido e com mais segurança. 12:32, estamos de volta com o programa Gente que Fala, aqui pela UTV, a TV da internet. Estamos também ao vivo pelas redes sociais, Instagram, Facebook, nosso canal no YouTube, tudo à disposição para você acompanhar aqui a nossa jornada de hoje. Sexta-feira, a parceria sempre nesse espaço com a FEMESP, a Federação das Entidades Representativas dos Militares do Estado de São Paulo. Coronel Silvério Leme Filho, nosso convidado de hoje, ele é vice-presidente da União das Associações Policiais de Assistência à Saúde, explicando para a gente todo o trabalho desenvolvido pela Uniapas em prol da saúde dos policiais militares paulistas. Como é que está a saúde dos militares, dos policiais militares paulistas, de uma maneira geral, nesse momento ainda conturbado também de pandemia, né, em que a Covid-19 arrefeceu, mas agora, né, já mostra aí uma nova força. Como é que está esse momento, coronel? Eu vejo, aí já é impressão pessoal minha, né? O policial nosso, ele trabalha no relento, né? Trabalha numa viatura, em horários alternados, né? Ele constantemente, às vezes, está gerenciando conflitos, às vezes atendendo ocorrências graves, acidentes com viaturas, tendo contato com homicídios. E eu vejo que traz um pouco mais de cuidado, né? Traz um pouquinho mais de um olho um pouquinho mais apurado com referência à segurança do nosso policial militar, né? Porque o policial militar, para atender uma outra pessoa, para dar uma assistência na rua, primeiro ele tem que estar bem de saúde, né? Esse é o primeiro ponto, né? Ninguém vai querer ser atendido por um policial que está
com problemas de saúde na residência, que deixou a esposa na casa, que não tem um plano, com o filho doente, e está tranquilo para atender a ocorrência? Claro que não. Então, e ele também, né? Ou ele, às vezes, um salário um pouco mais apertado, um aluguel mais difícil. Então, eu vejo que, por todos esses motivos, né, precisamos, sim, investir na saúde do policial militar. Nosso policial militar do Estado de São Paulo é excelente, né? Ele é um lutador, um guerreiro, atende as ocorrências, dá o suor, dá o sangue e dá a vida para defender a sociedade. Então, a gente vê que a APAS veio nesse contraponto de mostrar, olha, estamos aqui, podemos ajudá-lo, seja com psicólogo, seja uma estabilidade de um plano de saúde para a sua família, né? Porque nós já tivemos, né? A gente fala aqui, e eu falo com muita força disso, o policial, né, se associou porque tem um filho extremamente com saúde grave, problema de quimioterapia, e a APAS abraça e dá todo atendimento. Talvez é difícil falar aqui, mas são valores altíssimos, né? Que às vezes você imagina que se o policial militar consegue pagar esse valor, às vezes porque ele tem realmente problema de saúde na família, né? Ele não vai pagar, às vezes ele põe um filho, já aconteceu isso, não pôs o outro filho no plano. Aí perguntou-se o policial, mas por que você não vai pôr outro filho? Porque esse não tem problema de saúde, mas o outro tem. Quais são a saúde é importante para a nossa atividade. E quais são os principais problemas de saúde dos policiais? É mais de ordem de saúde mental, de saúde psicológica, em razão de todo o estresse inerente da profissão policial militar, ou são as ocorrências os atendimentos mais de ordem física? Eu vejo que é um conjunto, né, de situações, né, que a Polícia Militar, felizmente, o Estado de São Paulo tem uma estrutura muito boa, né? A gente está falando aqui, claro, de saúde, a gente quer cada vez a saúde seja melhor, né? Mas a Polícia Militar tem uma estrutura invejável para dar assistência àqueles que necessitam, né? Seja na área de psicólogo, seja um pouquinho mais na área de acompanhamento. O que não consegue fazer é dar, né, um melhor salário, levar, talvez, um plano de saúde como nós estamos levando ao nosso policial militar. Agora, é claro que a própria atividade de polícia ela já requer um pouco mais de atenção à saúde, né? Como nós falamos, né? O nosso produto humano é excelente. O policial militar de São Paulo é um dos melhores da América do Sul. Não tenha dúvida disso, né? Dá gosto de ver os nossos meninos trabalhando. Agora que eu já passei por isso e acompanhei muito disso, né? Mas agora os planos acompanham mais o idoso, às vezes, né? Aquele que aposentou, depois teve problema na coluna, apresenta um problema de câncer, perde um filho no acidente de viatura. Então, realmente, isso impacta um pouco a cabeça do nosso policial militar. Mas a Polícia Militar de São Paulo tem uma estrutura boa, sim, para dar esse apoio. Mas, claro, que a gente gostaria que fosse ainda melhor. É isso que a gente busca. Então, existe aí um trabalho permanente de reivindicações, né, da Uniapas. Sim, como nós falamos, a Uniapas ela atende todo policial militar, né, que deseja, mas ele tem que pagar. Já há um custo para isso, né? Ele não... ninguém consegue dar um atendimento para o policial militar se não tiver um custo, né? E hoje o custo está sendo um pouquinho maior devido à falta do repasse da Cruz Azul. Inclusive, está acontecendo um fenômeno no interior, que esse valor que é arrecadado dos policiais militares pela CBPM, tem muitos policiais do interior entrando na justiça para não mais pagar esse valor. Olha, se esse valor antes era arrecadado lá e vinha uma parte para a APAS, ele continuava pagando. Mas hoje não, ele está entrando na justiça e
pelo que nós estamos acompanhando aqui, em 2, 3 dias está conseguindo o direito para deixar de recolher o dinheiro na CBPM. Então, no fim, está enfraquecendo a própria instituição do Estado com essa medida que eu entendi, uma medida errada, equivocada da Superintendência da Cruz Azul, de deixar de fazer o repasse às APAs. Então, nós estamos acompanhando aqui em Sorocaba mesmo, vários amigos meus estão saindo da Cruz Azul, deixando de arrecadar, de contribuir para a CBPM. Aqueles 2% que saía do meu salário, que iria para a CBPM e ajudava toda a saúde lá na Cruz Azul, eu entro na justiça como entrei e saí já saí há alguns anos, porque quem me atende é a APAS, não é mais a Cruz Azul. Sim, é porque há um entendimento para o policial militar falando, não vou contribuir mais se a Cruz Azul não me atende, quem me atende é a APAS, enfim. Então, eu vejo que não há necessidade de contribuir, ou não faz sentido em contribuir. Agora, por que tem que entrar na justiça para isso? Por que o policial já não pode, por decisão própria, não vou pagar mais e pedir a sua exclusão? É uma coisa também que é difícil de se entender. É que a Lei 452 ela torna que é obrigatório aos policiais militares contribuírem com a Caixa Beneficente para o sistema de saúde da Polícia Militar, para atender os seus parentes, familiares. Então, essa lei, essa obrigatoriedade, primeiro a gente entende que a lei ela tornou-se inconstitucional ao exigir, porque a Constituição falou que ninguém é obrigado, né, a se associar-se. Então, dito isso, como não libera-se administrativamente, né, você devia fazer um requerimento lá e pedir o desligamento, como não acontece dessa forma, então, já há alguns anos, principalmente os policiais do interior, estão entrando na justiça, em 2, 3 dias o juiz tem dado a liminar, infelizmente é isso que tem acontecido, e essa medida da Cruz Azul, ao deixar de repassar, fomentou ainda mais a saída dos policiais militares da CBPM, deixarem de contribuir. Né? Porque, como você muito bem falou, se eu contribuo e parte do dinheiro ainda vem para a APAS e abate na minha mensalidade, é uma coisa. Né? Continua ainda ajudando lá. Mas agora, a APAS teve que subir a mensalidade porque o dinheiro não vem de lá. E eu continuo pagando lá ainda, realmente ficaria uma incoerência. Né? A gente não, claro, não desejava que os policiais saíssem da CBP. Mas hoje eu entendo que vai caminhar para isso e serão muitos policiais que vão sair, vão deixar de contribuir com a CBP por causa dessa atitude, né? Acho que uma atitude equivocada da Superintendência da Cruz Azul, né? Que ao cortar esse convênio unilateralmente, ao deixar de fazer esse repasse, esqueceu de ver todas essas consequências. Né? E a primeira delas é o policial sair judicialmente de pagar esses 2%. E o que está acontecendo, infelizmente, é isso. Uma das coisas que levam a aumento de custo da saúde é a cultura nossa do brasileiro, de uma maneira geral, de falta de prevenção, né? Muita gente só vai ao médico a hora que sente dor. E a gente sabe que a prevenção é importante porque você pega doenças no começo, porque você evita doenças. Então, isso, de fato, torna o custo da saúde mais barato. As APAS ou a Uniapas têm algum trabalho voltado com essa conscientização para o policial militar, no aspecto, olha, vamos fazer a prevenção porque é melhor para todo mundo, é melhor para o sistema, é melhor para cada um, né? Porque ninguém quer ficar doente, a hora que fica doente, fica ruim, né? É verdade, mas aí tem uma cultura, às vezes, né? Ou tinha, ou deve ser mudado, de quando fica doente, ir para o hospital, né? Ir para o ponto de atendimento, atendeu, volta para casa e está tudo bem. Mas é exatamente aquilo que você falou, nós precisamos ter a cultura da atenção à prevenção primária, à saúde. E, por exemplo, a APAS de Sorocaba, nós temos aqui um consultório, hoje o presidente é o Coronel Gaioto, com 15 a 20 especialidades, onde o policial ali não tem coparticipação. Então, ele vem ali, no plano dele, que teria uma coparticipação, dentro ali é custo zero. Tivemos agora uma iniciativa também
fora de série da APAS de Bauru. Inclusive, editaram um livro que eles inauguraram há uns 15, 20 dias atrás, um pouquinho mais, um prédio, um centro para atenção primária aos seus associados, com psicólogo, com assistente social, justamente para que você venha antes, né, e comece a ser atendido e não esperar o problema se manifestar, né, como você muito bem falou. Né? Então, veja que o mês passado aqui a Sorocaba fez Outubro Rosa, né? Hoje estamos fazendo Novembro Azul. Então, você facilita, às vezes, você não cobra determinada coisa, você facilita um determinado exame para que a esposa faça, para que a mulher faça a mamografia. E agora estamos no mês do homem, né, para fazer o PSA, vai neurologista. Então, tudo isso é prevenção. Eu acho que isso está ainda em fase de evolução. Eu diria isso, né? Precisa realmente olhar com mais carinho para a prevenção à nossa saúde. Coronel Silvério, temos perguntas aqui da nossa audiência e vamos a elas. Aqui em São Paulo, o seu Jaime, do Jardim Bonfilholi, sempre participa com a gente, sempre fazendo perguntas. Seu Jaime, obrigado mais uma vez. Ontem não deu certo a sua pergunta aqui, porque tivemos um problema com a conexão aqui do nosso entrevistado, ficou prejudicada a sua resposta, mas hoje vai dar certo aqui com o Coronel Silvério. Ele quer saber se a Uniapas realiza procedimentos psicológicos ou psiquiátricos preventivos para os PMs que estão na ativa. Primeiro, um abraço para o seu Jaime, dizer que quando eu fui aspirante no 16º Batalhão, aí em São Paulo, e Sim. Pegava a área do Bonfilholi. Bem ali na Raposo Tavares. Raposo Tavares. Então, foi minha primeira unidade mesmo dentro da Polícia Militar. Fiquei Olha lá a coincidência aí, seu Jaime. Fiquei lá mais ou menos por 1 ano e meio. E depois vim para Sorocaba. Então, seu Jaime, os planos de saúde, que nem eu falei aqui, principalmente de Sorocaba, tem que disponibilizar todo tipo de atendimento que está no rol de procedimentos da ANS. Todo tipo. Inclusive, a pergunta dele é muito boa, porque há uns tempos atrás, o psicólogo, o número de sessões era de acordo com a doença, de acordo com o CID. E, recentemente, a ANS mudou isso, e hoje, então, o policial militar, sua esposa, seus filhos, às vezes tem filhos com autismo, então, pode se usufruir de todos esses profissionais, entendeu? Então, estão à disposição para que ele, dentro dos contratados pelo plano, pode ir lá e procurar qualquer um deles para melhor atendê-los. Então, esse serviço é feito pelas APAS, né? Então, cada APAS ou contrata esses psicólogos, ou, como eu falei, se ela for uma APAS tomadora de serviço, ela já tem um plano, por exemplo, o plano Unimed, que tem os psicólogos que vão atender tanto os policiais militares como os seus familiares, desde que sejam sócios da APAS. Se não for sócio, que é o policial militar, que às vezes não tem condições de pagar, não tem dinheiro, esse, infelizmente, fica numa situação um pouco mais difícil. Outra pergunta por aqui, Coronel Silvério, 12h47, vem do Rodrigo Monteiro, ele está no Facebook, ele quer saber se os programas da Uniapas recebem algum suporte financeiro do Fundo Nacional de Segurança Pública. Não. Mas por quê? Há um motivo por isso. Porque as APAS, elas são classificadas como plano de saúde. Embora sejam... São empresas, né? São empresas. São associações sem fins lucrativos. São planos de saúde, né? E aí, não, pelo que o estudo que a Uniapas fez, não comporta esse tipo de doação de verbas. Entendeu? Então, diferente de um hospital que tem uma ligação com o SUS, que possa receber determinada verba. Então, os planos nossos, nós somos dados como plano de saúde comum. Por isso que a gente ficou muito triste, muito penalizado quando a Cruz Azul tomou essa medida, que era uma verba que vinha e ajudava as APAS, né? Que, na verdade, era a verba dos policiais militares, né? Não era nenhum favor. A verdade é essa. Então, qual é o valor dessa verba? Não falamos, né? Que deixa de ser repassada. Hoje está em torno
105 a 110 por associado. Então, isso abatia na mensalidade dele, entendeu? Por exemplo, vou dar um exemplo, Sorocaba aqui, recebia quase 250 mil por mês. Então, há 4 meses sem receber, R$1 milhão. Então, é proporcional ao número de associados que são associados às APAs e são contribuintes da Caixa Beneficente. Tá? Então, para a resposta dele, infelizmente, embora é um serviço voltado para uma instituição, né, Polícia Militar, te fala isso, mas não podemos receber verba desses órgãos, ou verbas oficiais, não. Quais são os procedimentos mais caros em saúde? Eu digo que está para existir ainda. Mas o céu é o limite para os procedimentos mais caros. A Covid foi muito triste para a nossa região. E, pelo que nós conversamos com outras APAs, cada APAS teve contaminações de forma diferentes. Mas na cidade de Sorocaba, nós tivemos muita contaminação. Então, nós tivemos contas de 350 mil, várias contas de 350 mil reais. Por quê? Você põe um associado que vai para a UTI. Mas não é uma UTI simples, era com ventilação. Então, se pagava a ventilação. Aí, ele estava em coma. Aí você tem que ter uma alimentação parenteral, que é caríssima. Tem que ter o médico lá. Então, tivemos conta de 350, quase chegou a 400. Então, você fala, mas você não é tão caro, mas você põe 5, 6 contas dessa, é extremamente caro. Tá? Agora, no padrão normal, você tem cirurgia cardíaca, tem transplante de medula, você vai pagar 300, 400, 500 mil, você tem tratamento, às vezes, oncológico, que o remédio com 70, 80 mil reais, aí vai pagar 800. Teve APAs aí que chegou a 1.200.000 no tratamento. Então, depende muito da doença e do tratamento. Mas estou dando um exemplo extremamente real, né? Que não é fictício, não estamos falando aqui de suposições, são valores que realmente, às vezes, as APAs têm que pagar, porque está dentro da lei, e pagam isso. Só que isso aumenta a sinistralidade. Né? Mas o importante, eu falo, é a gente poder dar essa assistência. Né? Quando o policial militar, seja da ativo ou inativo, ele consegue pagar o plano, ele se sente mais seguro. Né? Ele fala, puxa, pelo menos na minha velhice, ou se eu estou de serviço, minha esposa tem um local para ser atendido. Então, para nós, isso, né, não há dinheiro que pague, mesmo porque nós não estamos atrás de dinheiro. Né? Nós estamos atrás do valor mínimo necessário para que as APAs possam subsistir. Faltando 8 minutos para 1h da tarde, mais uma pergunta por aqui da nossa audiência. No Instagram está a Maria Aparecida Ferreira. Coronel, ela quer saber se já houve algum tipo de contato entre a Uniapas e o staff do governador eleito, Tarcísio de Freitas. Nós temos uma presidente, uma mulher, né, da Sargento Carmen, aqui de Piracicaba, que já esteve com ele, mas ainda o entendimento é que se faça uma reunião com ele, e embora nós já temos alguns coronéis da reserva que conhecem as APAs, que vieram neste ano na nossa reunião de APAs, e estão cientes também do que nós desejamos. Mas, realmente, como ela falou, seria importante, sim, nós marcarmos reunião com o governador, embora ele já saiba, já foi levado a ele essa proposta do auxílio saúde, né, que também é algo possível, viável, mas tem que ser iniciativa do executivo, não pode ser do legislativo, não pode ser um deputado, nós já conversamos com o deputado sobre isso, mas a gente espera, assim, que haja melhoria. Né? A gente vai conversar com ele, já levamos essa proposta a alguns deputados, também estão cientes, né? E a gente espera que caminhe para isso, que se veja, que se dê condições para que o policial possa ter se contratar uma saúde melhor para ele, né? Que a gente sempre quer melhorar. Por que a LESP tem? Os funcionários da LESP têm, o funcionário do judiciário recebe um valor mensal para ajudar a custear a sua saúde. O Ministério Público tem. Então, sim, a polícia não pode ser a última.
São órgãos, são instituições que têm o seu orçamento Votação própria. dotação própria e repasse do Estado, e eles podem atuar dessa maneira, ter o orçamento destinado desta forma, né? É diferente dos policiais militares, em que não cabe ao parlamentar legislar a respeito, porque é um vício de origem, o legislativo não pode atuar nisso, tem que partir do executivo, né? Então, essa é a situação, né? Sim, então nós já levamos alguns deputados, principalmente alguns representantes da Polícia Militar, e essa ideia, levando até o comando geral da Polícia Militar também, mas, claro, a gente leva o deputado, mas que se chegue ao governador, porque a gente sabe que é exatamente isso que você falou, né? A iniciativa tem que partir do Executivo, que vai onerar a dotação do Executivo. Mas essas experiências de outros órgãos, ela nos ajuda, né? Eu falo, o policial militar, ele não trabalha numa escrivaninha. O policial militar da viatura não dá para fazer home office, não dá para atender uma desinteligência, né? Entra no site da Polícia Militar e vou te atender a desinteligência. Não dá para fazer uma abordagem, né? Se não sair da viatura, seja no sol, seja na chuva, seja no relento. Não existe isso. Então, por isso que a gente fala que precisa ter um olhar diferente, um olhar melhor para os nossos policiais militares que dão a segurança pública a todos nós. É isso que tem que se ver. Então, espero, sim, só que se leve, sim, ao nosso candidato que foi eleito já, né? Que esteja na pauta dele essa visão melhor para a saúde dos nossos policiais militares. Essa conversa para o avanço também dessa proposta pode depender de um ponto mais à frente, quando o governador eleito Tarcísio de Freitas definir o novo comandante-geral da Polícia Militar também. Isso também passa pelo comando, não? Eu acho que passa mais pelo governador, né? Porque é uma iniciativa que, claro, que qualquer comandante que esteja lá vai gostar dessa iniciativa, né? De que os nossos policiais tenham condições de contratar um plano de saúde, né? Porque a gente fala, o Estado é muito grande, né? Talvez pouca gente, ou quem está nos ouvindo, não entenda, o interior, ele é muito grande, né? Às vezes ele está lá, a gente fala, na barranca, lá no Paraná, na divisa, e tem um problema de saúde. Então, não é fácil, né? E ele tem que dar segurança ainda para o próximo. Então, é uma área realmente sensível, que a gente espera que o novo governador, se tiver condições, vamos levar a ele, né? Embora que essa presidente já esteve com ele uma vez, mas quando ainda não tinha sido eleito, essa ideia da ouvinte é muito boa, a gente vai trabalhar nesse assunto aí, sim. Coronel Silvério Leme Filho, a nossa conversa aqui já chegando ao final, temos poucos minutos. Eu vou deixar aqui esse tempo restante para a sua despedida, sua mensagem para a comunidade Polícia Militar e a sua mensagem em relação à saúde de todos. Primeiro, agradecer a você, Mauro, né, essa nossa conversa, fiquei muito feliz, né? Fazia tempo que eu não dava entrevistas, na época de comandante, logicamente, era muito mais requisitado, né? Era mais dinâmico, né? Sem mais dúvida. Dinâmico. Mas eu digo que trabalhar na APAS, e aqui o meu recado é para todos os presidentes de APAS, de Uniapas, não deixem de lutar por seus policiais militares, né? A gente sabe que é difícil para eles, sim, dispor, tirar um dinheiro para pôr num plano de saúde. Eu não tenho dúvida disso aí, né? Talvez o policial da capital não veja isso. Ele está gastando 800, 700 reais para ele, esposa, um filho, ainda um policial aí de meia idade. Mas lá na velhice, ele vai entender o porquê. Então, aquele que puder, conheça um pouco a APAS da sua região, né? Santos, temos aí Guarulhos, Mogi das Cruzes, Osasco e todo o interior do estado de São Paulo. Então, primeiro, meu agradecimento a todos os presidentes que estão trabalhando voluntariamente pelas suas APAS, que continuem trabalhando com fé, com força, que tudo vai dar certo. Eu entendo que, às vezes, essas ondulações servem para nos unir, né? E esperamos, sim, que a Polícia Militar veja com carinho, né, essa parceria que foi interrompida, né? Que o comando veja, se sensibilize
e volte, sim, a fazer o repasse às APAs, que isso, sem dúvida nenhuma, minimiza, reduz o aumento das mensalidades. E agradecer a todos, né, pela paciência, né, por estarmos aqui conversando, e sempre que precisar, estamos à disposição. Termina aqui essa edição do programa Gente que Fala de sexta-feira, na nossa parceria aqui neste espaço, sempre com a FEMESP, a Federação das Entidades Representativas dos Militares do Estado de São Paulo. Nosso convidado hoje foi o Coronel Silvério Leme Filho, vice-presidente da Uniapas, União das Associações Policiais de Assistência à Saúde, falando sobre todo este formato pelo interior do Estado de São Paulo, criado, desenvolvido, pensado para atender a saúde do policial militar. Muito obrigado pela presença, Coronel Silvério. A gente volta a se encontrar aí numa próxima oportunidade. Obrigado por atender a gente e aceitar o nosso convite. Boa sorte aí para vocês nas demandas todas. O programa Gente que Fala é uma realização da ABCOM, na técnica do AltV, o Sérgio Oliveira, apresentação minha, Mauro Friesman, pauta e redação do Pedro Schiavon, Zenilda Salvato, nossa diretora de produção, o jornalista Fausto Camunha, nosso diretor-geral. Na AltV, a direção-geral é do Alberto Luchetti, e você, espectador, você, internauta, sempre a razão da nossa presença aqui todos os dias. Muito obrigado pela audiência hoje, ao longo de toda a semana. Um bom final de semana para todo mundo, e a gente volta a se falar na segunda-feira, a partir do meio-dia, aqui pela AltV e também pelas nossas redes sociais. Um abraço a todos, tchau, tchau.